TEA, você sabe o que significa essa sigla? Sabe o que ela representa em um Brasil em que se estima que quase 6 milhões de pessoas tenham o transtorno do espectro autista? Mas como entender o TEA e saber lidar com um transtorno no dia a dia? Como lidar com planos de saúde, com hospitais, com escolas e com as leis? O que é de direito para quem tem o TEA? Olá, eu sou Letícia Ribeiro e você está comigo no Let's Talk Show de hoje. Let's Talk é show, todo mundo tem espaço, informação com um abraço que é gostoso de assistir, porque a gente gosta de gente aqui. Let's Talk é show. Let's Talk é show. Hoje temos dois convidados mais do que especiais, que além de ampliar a nossa visão sobre o TEA, trazem informações e dicas importantes para pais, mães, parentes e tutores de pessoas dentro do espectro autista. E você que está nos assistindo, que convive com alguém ou que conhece alguém com espectro autista, compartilhe esse conteúdo. Mas primeiro, gente, eu quero apresentar ela, a Aline Gior. Essa mulher é maravilhosa. Ela é mãe de uma adolescente autista, ela é criadora de conteúdo e também é educadora parental. A Aline descobriu o próprio diagnóstico de autismo tardiamente e desde então tem se dedicado incansavelmente a ajudar outras mães a lidar com essa jornada. Autismo não se cura, se compreende. Tô certa, Aline? Seja bem-vinda. Muito prazer, muito obrigada pelo convite. E sim, gente, é real. O autismo, ele não tem cura, né? Ele vai te acompanhar desde a sua formação, dentro do útero da sua mãe, até o final da sua vida, né? Então, até você acabar de viver, ele vai te acompanhar sempre. Eu quero começar ali do comecinho com uma pergunta fundamental para você. Como você chegou até aqui? O que te motivou? Bom, a minha filha, eu já tinha percebido que ela tinha um desenvolvimento diferente, mas eu não sabia explicar para os médicos como que era diferente. Por quê? Eu percebia que ela tinha um desenvolvimento diferente de outras crianças, mas tudo que eu trazia, que eu achava que era diferente, era igual à minha infância. Como eu não tinha o diagnóstico, para mim eu não sabia explicar para os médicos qual que era a diferença. Em um dos neurologistas que a gente passou, ele começou a fazer uma série de perguntas, né, a respeito do desenvolvimento, de alguns comportamentos, e as minhas respostas eram basicamente, mas toda criança faz isso. Quando ele percebeu que tinha uma repetição, ele começou a perguntar se eu também fazia, se alguém da minha família fazia, e até que ele falou, então, eu sugiro que você faça uma avaliação, porque não é toda criança que tem esse comportamento. Quando você identificou que ela tinha essas pequenas ações de repetições, foi a partir de que idade? Eu percebia, na verdade, a diferença dela já com 7 meses. Nossa, com 7 meses? Era com 7 meses, mas assim, na escola, nos pediatras, eles falavam, não, você tá criando confusão, né, caçando pelo em ovo. Aí eu deixava, só que eu fiz pedagogia uma época e a minha professora de educação especial, ela começou a falar dos autistas e eu falei para ela, professora, a senhora está falando da minha filha? E ela já tinha uns 3, 4 anos de idade, então ela falou, Aline, corre porque é agora. Aí eu corri atrás, só que a gente enfrentou muitos médicos que estavam extremamente desatualizados, eles falavam, mas o autista não fala. E a gente enfrentou um problema durante 5 anos, até conseguir o diagnóstico, até que foi uma psiquiatra que sentou, olhou e falou assim, então, mas está muito óbvio que ela é autista e ela tem deficiência intelectual. A partir daí a gente fez o tratamento, conseguimos, né, o tratamento numa clínica e depois disso ficamos assim um tempo até o dia que ela olhou para mim e ela fez assim, mãe, quando que eu vou deixar de ser autista? Aí deu assim aquele aperto no coração, porque eu sempre falei para ela, mesmo antes do diagnóstico, sobre o autismo, para deixar ela meio preparada, né? E ela sempre aceitou muito bem. E aí eu falei assim, olha, filha, nunca. Você sempre vai ser autista.
E é aí que ela falou assim pra mim, eu sempre quero chorar muito. Ela falou assim pra mim, poxa mãe, por que só eu sou autista? E aí eu lembrei do neuro e eu falei assim, não, agora eu vou atrás, porque se eu for autista, ela vai ser a primeira pessoa que vai saber. Quando saiu o meu diagnóstico, eu estava indo trabalhar e eu liguei para ela do meu trabalho. Eu falei, adivinha o que eu descobri? Eu sou autista. Ela, assim, ela gritava de alegria e ela falava com a minha mãe, vovó, minha mãe é autista, minha mãe é autista. E quando eu cheguei em casa, depois do trabalho, ela me abraçou e ela falou, mãe, nós somos autistas. Então ela sabia que tinha alguém ali em quem ela se espelha, que tinha, né, a mesma questão, o mesmo transtorno que ela. E a gente foi assim crescendo nesse mundo juntas também. E foi aí que eu fui me descobrindo, porque a gente se descobrir autista depois de, no meu caso, 36 anos de idade, é muito diferente de uma criança. Parabéns. Obrigada. Você é uma pessoa maravilhosa, de muita luz, uma mãe incrível. Eu vou me segurar aqui, porque senão também eu vou chorar. Eu já comecei. Parabéns, porque você é uma guerreira, viu? Obrigada. E Aline, qual que é a diferença de ser mãe de autista e também ser autista? A diferença é que na maternidade, quando a gente vai ter mãe de atípico, a gente tem que lidar com aquelas questões, a gente tem que entender o nosso filho, a gente tem que fazer tudo aquilo, e a gente vai lidar com tudo, com todas as barreiras sociais, com toda a luta, com todas as questões do filho, a gente tenta entender e tudo mais. Quando a gente é a mãe autista, a gente tem que lidar com as questões da deficiência, da neurodivergência dos filhos e a nossa. Então, por exemplo, uma coisa assim que acontece muito é o filho desregula e a mãe tentando segurar, ela desregula junto. Aí ficam dois desregulados em crise, tentando saber o que vai ser feito ali para todo mundo ficar bem. Gente, você que está assistindo, eu vou falar uma frase e eu quero a sua participação. Coloca nos comentários ou acesse o QR Code que está na sua tela e envie sua mensagem. O que significa isso para vocês, combinado? Aline, cada autista é um universo. Não trate todos da mesma forma. O que significa essa frase para você? Cada um é diferente do outro. Então, assim, de acordo com a história, com a criação, com a cultura, com a personalidade, cada um é diferente. Então, não é porque a gente tem um diagnóstico que a gente seja tudo igual. Isso aí, assim, a gente percebe que você é uma mulher super ativa, bem-humorada, alegre. E, inclusive, gente, ela trabalha com humor, não preciso nem falar nada, né? E o seu trabalho de comunicação te ajudou nesse processo? Ajudou bastante, porque cada vez que eu ia aprendendo mais, eu queria passar adiante. E o retorno que eu tive foi muito importante, porque quando as pessoas começaram a chegar, a elogiar o trabalho, a agradecer pela ajuda, eu comecei a me empenhar cada vez mais. E aí eu comecei a perceber aonde que realmente as coisas davam certo. Então, assim, eu já tive o mesmo perfil, eu já falei de várias coisas nele, já troquei de assunto várias vezes, eu já falei de formas mais sérias, assim, falei muito sobre leis, né? Falei bem sério mesmo. E aí teve uma época que eu comecei a fazer, assim, muita esquete de deboche, mas eram deboches que vinham com assuntos sérios, né? Então eu falava sobre pensão alimentícia, sobre educação parental, sobre um monte de coisas, e o pessoal começou a chegar muito. E depois que eu comecei a falar sobre o autismo, eu comecei assim, aliás, eu mantive a mesma linhagem, né, do humor. Então, hoje em dia, esse tipo de comunicação, o meu público gosta muito. Porque, para mim, o humor, a comédia, ele é maravilhoso, ele é um catalisador, assim, maravilhoso pra gente de aprendizado. Esse é um papo para todo mundo que precisa entender mais sobre o autismo e sobre os seus direitos legais. Quer participar? Deixe o seu comentário. Peraí, mas antes eu quero dar uma super dica, anota aí. Nem precise procurar longe. Você sabia que aqui na nossa região tem uma das mais avançadas lojas de bikes, e-bikes, acessórios e oficina especializada? Então se liga nesse Clique Bike. Você está assistindo ao programa Let's Talk Show. Queremos a sua opinião. Compartilhe com quem precisa ver esse conteúdo e envie a mensagem através do QR Code que está na sua tela.
Nossa, como é complicado falar de plano de saúde. Isso já de cara irrita, gera estresse, causa até arrependimento, né? Sabe por quê? Porque é um assunto complicado que muita gente não sabe explicar. Mas calma que a Regi explica, porque está há 31 anos no mercado, com muita atenção com cada um dos clientes. Por isso, na hora de escolher um plano de saúde, já sabe, é a Regi. Agora vamos receber o Dr. Laércio Lemos Lacerda, advogado especialista em direito previdenciário e autor do livro Neuroinclusão, Proteção Legal e Inclusão de Autistas e Pessoas Neurodivergentes. Seja bem-vindo, Dr. Laércio. Obrigado, Letícia. Obrigado pelo carinho. Realmente é um prazer estar aqui para poder conversar com esse público maravilhoso e tentar aqui trazer alguns conceitos, tirar dúvidas e mostrar como realmente você pode empoderar o autista, o neurodivergente, que eventualmente você esteja aí em casa cuidando dele. E aí, doutor, pessoas que cuidam de outras pessoas dentro do espectro autista, né? Pais, mães, tutores, eles precisam de apoio jurídico para conseguir o atendimento, o acolhimento e a garantia? Sim, necessariamente vai precisar. Por quê? Nós, quando olhamos o direito brasileiro, temos muitos direitos relacionados à inclusão, relacionados à lei brasileira de inclusão, a uma série de direitos que muitas vezes não são conhecidos. Logo, eu diria que antes disso que você perguntou, Letícia, seria a informação. É necessário pessoas como a Aline para poder trazer a informação ao público e dessa forma o público, sabendo dos seus direitos, buscar eles e eventualmente judicializar as questões para só assim ter realmente o seu direito garantido. Lá no seu escritório tem histórias assim de mães com filhos neurodivergentes que, assim como a Aline, a gente já soube um pouquinho da história dela, assim, são comuns no seu escritório? As mães também, assim, abrem o coração quando chega lá e te procura com ajuda? Então, no nosso escritório temos muitas mães e não é difícil essas pessoas até mesmo chorarem e desabafarem, porque quando chegam ao advogado, normalmente elas já buscaram em outros locais, já foram no poder público, já tomaram muitas portas na cara e elas vêm ali como uma última opção buscar um profissional do direito para que o Poder Judiciário possa finalmente trazer uma solução para a sua dor. E aí, Aline, o doutor tem um livro, e aí agora ele vai contar pra gente como que surgiu a ideia de escrever esse livro, escrever sobre os direitos e a inclusão de pessoas neurodivergentes. Conta pra gente. Essa história é bem longa, nós vamos ter aí que ter um período bem grande, mas vou tentar resumir. Essa vivência com pessoas neurodivergentes, pais, parentes, como eu disse, baseada ali na empatia, na escuta, nos levou a desenvolver algo para que essas pessoas pudessem ter ali uma informação de modo mais claro, mais tranquilo e que abrangesse todos os direitos, o que é difícil, mas nós tentamos trazer esse material. E ao longo da nossa experiência, nós pudemos trazer essa caminhada e colocar, consolidar no livro. E esse livro traz a experiência de pessoas que conseguiram empoderar-se, conseguiram vencer as barreiras e ter os seus direitos efetivados, muitas vezes judicialmente. Isso aí, informação precisa chegar com qualidade nas pessoas, né? E aí, Aline, eu quero saber de você agora, qual foi o maior desafio na sua trajetória aí como mãe de autista e também como autista, enfrentando essas dificuldades da lei? Olha, infelizmente, assim, bom, toda a busca de direitos, ela é muito complexa, mas assim, as duas maiores, tá? A segunda maior foi a respeito de tratamento, plano de saúde e tudo mais, que infelizmente a gente paga e eles não querem dar o tratamento, então a gente tem que correr atrás de judiciário e tudo mais, tem que ficar processando. Eu tinha um processo que ele encerrou agora, este ano, faz uns
2 meses, mais ou menos. E ele encerrou agora, simplesmente, a minha filha já estava fazendo tratamento, né? Mas assim, ele começou há 5 anos atrás. Então, a gente tem que buscar muito. Agora, a minha maior infelicidade mesmo foi na luta pela questão de inclusão escolar. Então, eu encontrei muitas barreiras pelos gestores escolares, tá? Infelizmente, eu tive problema com gestores de escola, né? Com o próprio judiciário, eu tive problemas. A gente teve problema, assim, com vários lugares. Com o professor eu não tive, mas infelizmente as leis elas não são respeitadas. Então, por exemplo, existe pela Lei Brasileira de Inclusão e tudo mais, existe a possibilidade de uma pessoa autista ter um acompanhante, né? Ter um professor exclusivo para ela. Aí a gente tem que judicializar, mesmo quando ganha, não querem mandar. Na prática não funciona. Não funciona. Esse é um ponto interessante que você falou, Aline, por quê? Quando você fala de direitos dos neurodivergentes, vamos dizer que a grande maioria desses direitos, eles provêm da questão da pessoa com deficiência, da legislação da pessoa com deficiência. E quando você fala esta palavra, deficiência, muitas vezes ela vai gerar um preconceito. E esse preconceito, ele invariavelmente começa em casa. Por quê? Muitos pais, como você disse, que começou a perceber que a sua filha tinha algumas questões que precisavam ser analisadas, muitos pais não querem, não admitem que o seu filho, vamos dizer, tenha uma deficiência. Porém, é importante saber que para ele ter acesso a esses direitos, ele vai ter que ter um laudo médico, ele vai ter que ter ali uma configuração da deficiência para então, estando com o laudo como deficiente, ele buscar os direitos. Porque, por exemplo, você falou da questão escolar, tem que ter para se enquadrar na legislação. E, infelizmente, nós vemos aí muitas pessoas, principalmente nas classes A e B, que têm dificuldade muito grande de ouvir estas palavras. Meu filho é deficiente. E eu entendo que o nosso papel é exatamente conscientizar a todos que isso não é um problema. Aliás, isso é o início da solução para a sua jornada. Enquadrar o seu filho como deficiente, enquadrar ele e trazer o laudo para que, inclusive, no direito ao trabalho, ele possa eventualmente trabalhar em uma empresa pela cota da pessoa com deficiência. Mas tem uma série de exames que tem que fazer antes, é um processo mais demorado até a descoberta, né? A gente sempre fala antes, a primeira coisa que a gente tem que fazer, na verdade, é uma avaliação neuropsicológica, tá? Antes ela não se falava muito, mas agora realmente são os testes principais, né? Principalmente por conta da neurodivergência, autismo e tudo mais. Esse exame é feito pelo neurologista. É um neuropsicólogo. Ele tem que ser um psicólogo e depois especialista em neuropsicologia. Tá. E aí sim ele pode aplicar alguns testes. Então são testes assim, com matemática, com outros cálculos, com memória, são muitas coisas. Envolve desenho, envolve entrevista, inclusive a minha foi recente, né? Faz mais ou menos uns 2 meses que eu terminei. E eu fiz, e assim, eu cheguei ao ponto que eu tenho contato com 2 professoras do Jardim da Infância. E eu perguntei para elas se elas lembravam de alguma coisa. Que eu falei, olha, faz 30 e poucos anos. Se você lembrar de alguma coisa, quer dizer que era muito diferente. E as 2 lembraram das mesmas coisas, né? Então eu passei para neuropsicóloga e conseguimos realmente chegar assim no laudo certinho, bem bonitinho, com níveis e tudo mais. Então, primeiro você faz a avaliação neuropsicológica, que aí eu digo, infelizmente é inacessível porque é caro. Dependendo de com quem você faz, você paga caro e ainda é um exame mal feito, como eu já passei por isso. Não tem na rede pública. E aí ele é muito importante. Ele não é assim, sem ele você não tira. Você consegue, mas aí depende muito do médico entender bastante para poder avaliar aquela pessoa. E aí depois, com a avaliação neuropsicológica, com o resultado, você vai pegar aquilo e você vai passar num neurologista ou psiquiatra para ele ler,
E assim que ele fizer a investigação com você durante mais um tempo, ele fechar o laudo com você, né? Então, normalmente, hoje em dia, os médicos, eles levam muito a sério, assim, tomam bastante a palavra da neuropsicologia, a menos que eles vejam, olham e falem assim, então, aqui tá falando uma coisa, mas assim, tá muito claro que tá errado, né? E ele não vai pedir para a pessoa refazer, justamente por conta da falta de acessibilidade. Então, ele vai avaliar, vai fazer outras perguntas, vai ver tudo direitinho, e aí ele fecha o laudo, fala, olha, para mim você é autista, para mim você é nível 2, para mim você é TDAH, e é assim que se faz. Você está assistindo ao Let's Talk Show com Aline Giori e Dr. Laércio Lemos Lacerda. Esse papo é para todo mundo que precisa entender mais sobre o autismo. Quer participar? Deixe o seu comentário. Mas você já sabe, quero deixar aqui uma dica sensacional. Anota aí. Nem precise procurar longe. Você sabia que aqui na nossa região tem uma das mais avançadas lojas de bikes, e-bikes, acessórios e oficina especializada? Então se liga nesse Clique Bike. Nossa, como é complicado falar de plano de saúde. Isso já de cara irrita, gera estresse, causa até arrependimento, né? Sabe por quê? Porque é um assunto complicado que muita gente não sabe explicar. Mas calma que a Regi explica, porque está há 31 anos no mercado, com muita atenção com cada um dos clientes. Por isso, na hora de escolher um plano de saúde, já sabe, é a Régia. Voltamos com tudo aqui no estúdio, Aline Dior, mãe de autista e também autista, e com o doutor Laércio Lemos, advogado e escritor. O papo hoje é sobre TEA, transtorno do espectro autista. E doutor Laércio, agora eu quero saber o que é fundamental e social para quem tem TEA. Bem, eu diria que o autista, o neurodivergente de uma forma geral, ele tem uma gama muito grande de direitos, tem muitos direitos. O Brasil é uma nação, um país onde existe muito direito. Quando você vai para os livros, para a legislação, tem muita coisa. O problema é, por ter muita coisa, várias delas não são efetivadas, não são trazidas para a realidade do dia a dia. E aí, Aline, você faz uso dos seus direitos no dia a dia? Todos os direitos que eu tenho necessidade, eu faço uso sim. Eu faço uso de fila prioritária, eu tenho meu bilhete único de PCD, eu uso o banco prioritário. Eu sempre levanto assim, quando a gente olha e fala, não, realmente tem uma pessoa com bastante necessidade, beleza. Mas quando eu estou num transporte, assim, alguma coisa, eu preciso ficar ali quietinha por conta do barulho, por conta de todos os estímulos, eu passo mal. Então, assim, tudo que eu tenho de direito, que eu olho e falo, não, realmente eu posso usar aquilo ali, eu uso, entendeu? Eu não deixo de usar, né? Porque hoje eu luto pelos direitos das pessoas com deficiência, eu luto pelos direitos dos autistas, e é uma luta muito severa. As pessoas não olham pra gente e falam, que lindo, você é autista, tá no direito. Não, não é assim. A gente tem que brigar, existe uma necessidade que as pessoas vão perceber. E aí, nessa percepção, as pessoas vão se juntar e aí vão brigar por um direito e demora anos até a gente conseguir. Então, se eu pegar e falar assim, eu tenho necessidade, para mim, isso é uma coisa minha, se eu tenho uma necessidade, mas eu não quero usar porque eu tenho algum tipo de orgulho, ou eu não quero, ou eu não vou usar aquilo, eu estou jogando fora a luta daquelas pessoas que lutaram por mim, porque eu tenho uma real necessidade daquilo. Então, assim, eu luto por isso e eu uso justamente para honrar o que elas fizeram. Se eu vejo assim, falando, não estou precisando, eu estou bem, estou num dia ótimo, maravilhoso, posso dar um lugarzinho, ok, estou tranquila. Mas o dia que eu preciso, eu tenho que fazer jus, porque aquelas pessoas no passado lutaram para que hoje eu tenha essa necessidade, eu possa utilizar e possa sair bem de um local. E hoje eu estou lutando por várias outras coisas que as pessoas do futuro possam utilizar de acordo com as necessidades que nós temos hoje e elas não existem. Até porque a gente, o Dr. Laércio vai saber isso, né? A gente fala o seguinte, o direito ele nasce atrasado. Tem o fato, que é isso que você falou, e esse fato vai ao longo de muito tempo na sociedade sendo observado, e aí há um valor, aquilo precisa ser modificado. E aí, somente depois, como você disse, é que vem uma norma para
regulamentar aquilo. Logo, é um tempo, muitas vezes, longo, de anos, décadas, muitas vezes. E aí, doutor, o que ainda falta na prática? Quais as barreiras sociais e das leis que ainda precisam ser vencidas? Os stories, esta é a principal barreira. Ou o Reels, não sei qual seria o mais importante. Por quê? Hoje calma. Hoje, a principal Ela já barreira, tem a eu lei diria, dela aqui, hein? que são as redes sociais. Por quê? Elas são muito boas, porém elas trazem para quem não vive o problema a impressão de que a neurodivergência, de que o autismo, ele se resume a um stories, a 1 minuto, a 30 segundos. Quando, como você bem sabe, é 24 horas, são 24 horas por dia, são 7 dias por semana e são 12 meses por ano, ou seja, é uma luta o tempo inteiro. Portanto, a sociedade ela tem que entender que a vida do neurodivergente e sua família, ela vai muito além do que se vê nas redes sociais. E a importância disso é que ela se conscientize para quando ela estiver na vida real, lá no supermercado, como você falou, Aline, ela entenda que ali é o momento de aplicar tudo aquilo que ela viu, tudo aquilo que ela já viu em Facebook, Instagram e todas as demais redes sociais, trazer na realidade. É a empatia quando vir uma pessoa que está tendo ali uma crise, como muitas vezes você vê em público, e é muito difícil, eu já vi muitas vezes, as pessoas começam a olhar com desdém, ou olhar para a mãe como se dissesse, pô, não muitas vai dar um pessoas jeito. não sabem nem como lidar com a situação também, né? Esse é o ponto. Nesse caso, é interessante que o autista, que o neurodivergente, use o seu colar, porque assim ele vai estar identificado. Ele estando identificado como uma pessoa que tem uma doença invisível ou um transtorno invisível, ele vai estar ali exercendo o seu direito e as pessoas que estão no seu entorno vão ter que compreender que aquilo ali não é uma birra, que aquilo que está acontecendo muitas vezes é uma desregulação da pessoa. E sabendo disso, sair, abrir espaço ou procurar uma ajuda e fazer com que a empatia seja aplicada no dia a dia. É isso aí, gente. Então vamos buscar informação, vamos entender, vamos escutar e vamos respeitar. Eu sou mãe de 2 adolescentes e eu quero sempre que eles saibam como tratar as pessoas, como tratar os neurodivergentes, com respeito, sabe, bem orientado. E tomando cuidado com aqueles que, de repente, também não têm a informação, mas que cometem alguns erros. Eu falo, fica de olho, não é assim que funciona. Se você ver algum bullying, alguma coisa, ajude o colega. Não pratique, mas não se omita. Tem que estar ali na frente respeitando e ajudando os outros, ensinando que o respeito é importante para aqueles que não estão respeitando. Então, aí agora a gente está finalizando. Aline, muito obrigado por compartilhar a sua história. Eu que agradeço pelo convite, gente, foi muito divertido. Eu gostei de estar aqui com vocês. E doutor Laércio, muito obrigado por todos os esclarecimentos. Eu agradeço, Letícia, e quero dizer a você que esteve nos assistindo que há muito mais, que continue aqui no Let's Talk, porque tem muito mais coisas para você se informar, para você ajudar e, fundamentalmente, para você exercer a sua cidadania. A empatia e a cidadania é que vão trazer a você aquele senso de que você é um ser humano que está buscando evoluir, ajudando ao próximo e trazendo para toda a sociedade uma esperança de encontrarmos uma sociedade mais justa, mais humanitária e mais inclusiva, porque eu acho que isso é muito importante e você faz parte, você tem uma responsabilidade especial. Obrigado. É isso aí. Aqui no Let's Talk Show, a gente traz o assunto, devolve a solução. Quer sugerir uma pauta? Quer participar do programa? Mande sua mensagem. E até o próximo Let's Talk Show. Let's
Stalker Show.